Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro do professor Dr. Mathieu Tubino, eu deixei ele, esqueci ele aqui. Um fluido vital chamado ectoplasma. Nessa série, digamos assim, nós vamos estudar este livro e saúde e ectoplasma. A pessoa não consegue segurar um livro na frente da câmera. Perceba como a pessoa é doida. Mas enfim, hoje nós vamos falar exclusivamente da médium Eusápia Palladino, que foi uma médium maravilhosa, de efeito físico, italiana, ecco. Vamos entender a história dela, então sem demora, vamos para o texto. Olha lá, estamos no capítulo 8, a médium Eusápia Palladino. Em 1995 foi editado um livro muito interessante sobre a notável médium Eusápia Palladino, 42, que, dentre as suas inúmeras qualidades mediúnicas, também produzia diversos fenômenos físicos, inclusive de materialização. Ela foi estudada por vários cientistas da época, fins do século XIX e século início do XX. Pode-se citar Ercole Chiaia, que foi o primeiro estudioso a se interessar pela mediunidade de Eusápia, Cesare Lombroso, Charles Richet e Camilla Flammarion, dentre outros. No capítulo Laudo Fisiopatológico, estão algumas anotações de sintomas que coincidem com o verificado em pessoas que acumulam ectoplasma. Esta coincidência é muito interessante, pois relaciona sintomas observados em uma médium de ectoplasmia amplamente conhecida como tal, com sintomas apresentados por pessoas comuns que, na maioria dos casos, não denotam uma mediunidade aparente. Transcrevo a seguir um pequeno trecho do livro citado, colocando sintomas coincidentes em itálico, para destaque. Quanto aos sintomas que não coincidem, acredito que se devam ao fato de as observações da sintomatologia do ectoplasma serem incompletas. Então vamos lá. Estamos falando de Eusápia Palladino. Hoje o Zezinho, que é a minha inteligência artificial que faz a leitura aqui, hoje deu umas escorregadas, né? Então, foi estudada, né, nos fins do século XIX, início do século XX, e o primeiro estudioso foi Ercole Chiaia, e depois também Cesare Lombroso, Charles Richet e Camille Flammarion, entre outros. Então, o que nos interessa aqui é descobrir se tem, como é que funciona o negócio dos caça-fantasma? Não, eu já disse outras vezes que o nosso estudo aqui de ectoplasma não é para levantar polêmica, e sim para estudar as evidências que o professor Dr. Mathieu Tubino nos trazem nestes dois livros, né? Então, isso serve para quem tem até estes sintomas. Então preste atenção aqui, porque já que Eusápia Palladino era uma médium muito conhecida e com registros e atuações, né, e materializações e tudo mais, vamos analisar quais eram os sintomas de acúmulo de ectoplasma da produção do ectoplasma e tudo mais. Então, vamos lá, voltando para o texto. Tinha zonas hiperestésicas, especialmente nos ovários, o bolo esofágico dos histéricos e debilidade geral ou paresia nos membros do lado direito. Passava rapidamente da alegria para a tristeza. Na fase inicial do transe, sua voz ficava rouca. Havia ocasiões em que suas secreções, como suor, lágrimas e até mesmo o menstruo, aumentavam. A transição para o sonambulismo ativo era assinalada por bocejos, soluços, suores na fronte, transpiração nas mãos e estranhas expressões fisionômicas. Significa que se eu tiver isso, eu estou com ectoplasma? Não, não é isso. Mas estes são os sintomas da médium e realmente não tem muita coisa para a gente estudar a respeito. E eu vou mostrar, né, como uma extensão até mesmo, já que a gente está estudando o ectoplasma, mostrar aqui para vocês na Wikipedia Eusápia Palladino Wiki, para que a gente possa, lá, abra-te sésamo, aumente
Olha lá, dá uma olhada comigo. Tá pequenininho, vamos aumentar, aumente. Olha só, então nós estamos saindo aqui até da área espírita e tem a Wikipedia. Eusapia Palladino, olha lá, que viveu de 1854 a 1918, foi uma médium italiana, primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências, deixa eu aumentar um pouquinho mais, né? Pelos cientistas da época, tais como, olha, não foi citado, Alexandre Aksakov, Cesare Lombroso, Charles Richer, Enrico Morselli, Pierre Curie. Nos Estados Unidos foi descrito como uma médium que poderia usar de truques quando seu dom lhe faltava, embora Howard Carrington estivesse convencido de que ela podia efetivamente realizar atos sobrenaturais. Então, isso, deixa eu colocar a foto dela aqui para a gente ver, olha lá. Isso foi estudado por muitos cientistas e, dentre os quais, alguns relataram, né, neste livro, estes sintomas que ela tinha, né? Então, tem um texto muito interessante, nós não vamos ficar lendo o Wikipedia aqui, né, mas é mais interessante para a gente estudar, e depois você é só digitar, olha lá, Eusapia Palladino, por que eu estou falando Eusapia? E Wiki vai aparecer aqui, você vai ver em detalhes, né? Aqui, ó, Cesare Lombroso, traduzido por César Lombroso, para acabar, né? Mas enfim, psiquiatra, cirurgião, higienista, quer dizer, tudo gente muito, professor Hércules Chiaia. Gente, eu li tão fácil, né? Também, e tantos outros estudiosos, aqui, ó, professor Charles Richer, médico fisiologista francês. Então, não estamos falando de Pierre Curie, Marie Curie, olha só, gente, os inventores lá do raio-x, e enfim, eu sou péssimo dessas coisas. Tem foto aqui, ó. A médium faz levitar uma mesa na casa de Camille Flammarion, que é um dos grandes nomes do espiritismo, né, da doutrina espírita, que a gente estuda, inclusive. Olha lá, uma foto, foi muito registrado, muitas vezes. Aqui outra, a médium faz levitar um bandolim. Olha que interessante. Você imagina que nessa época ficar fazendo fraude com essas pessoas muito estudiosas, vamos dizer que é algo esquisito, né? Mas nós não estamos falando de fraude, estamos falando de efeitos que foi citado aqui, olha, no Hércules Chiaia, no laudo fisiopatológico, né? Que a gente vai ver estes efeitos aqui, né? Zonas hiperestésicas, aumento nas secreções, rouquidão na voz e tudo mais. Então, a gente tem aí uma série de características de doação ou de... como é que é o nome? Dispensar? Não é esse o nome. Enfim, de produção de ectoplasma, e que esse ectoplasma, por ser uma médium de efeito físico, era utilizado aí nas materializações, até nas levitações de objetos e tudo mais. Beleza? No próximo episódio, nós vamos ver sobre generalidade, sobre os sintomas causados pelo ectoplasma e as maneiras de evitá-los. Então, lembre-se, aqui neste estudo nós não estamos preocupados em ficar polemizando, e sim colher informações, entender, ter mais conhecimento de um estudioso, como o professor Dr. Mattia Tubino, que tem uma experiência incrível sobre o ectoplasma, sobre as reuniões mediúnicas, materializações, etc., etc., para a gente entender esses sintomas, e talvez você aí possa estar sentindo algum e possa começar a ter um rumo, um caminho, né? Já que no próximo a gente vai ter uma generalidade sobre os sintomas causados, o que é que geralmente o ectoplasma causa de sintoma e a maneira de evitar. Então, eu acho que isso é bem interessante. Legal? Obrigado pela sua presença, eu te espero no próximo episódio. Tchau, até lá!